O ateu Saramago e a Bíblia, 8º vídeo. No vídeo anterior, 7º, fiz uma pequena análise acerca de um trecho do vídeo que circula pelo vasto mundo do YouTube, em que aparecem o ateu José Saramago ao lado do padre Joaquim Carreira das Neves. O título do vídeo é, entre aspas, Padre Doutor Joaquim Carreira das Neves, não siga a Bíblia literalmente. Neste vídeo, analisarei a fala que se inicia aos 33 minutos e vai até os 33 minutos e 50 segundos. Veja, pois, o vídeo. Mas a igreja não sabe nada de Deus. A igreja não sabe nada de Deus? Não sabe nada de A Deus. igreja... Desculpa, não esqueci. Não tem problema. A igreja, Deus vem pelo coração. Deus vem pelo coração e não apenas pela razão. Deus está por cima da razão, mas não é irracional. Na minha perspectiva. Mas como é que o sabe? Eu acredito em Deus. Como é que o sabe? Porque eu acredito. Aí vem... Então, eu sei porque acredito e sinto dentro de mim, acredito dentro de mim, que não é irracional, mas é para além da razão. Mas vai para além da razão. Portanto, Deus, ninguém é capaz de falar da existência de Deus à luz das ciências. Ninguém é capaz. Mas também ninguém é capaz de dizer que Deus não existe à luz das ciências. Eu, pessoalmente, que leio muito, gosto muito de ler ciência, física, química, portanto, infinitamente grande, infinitamente pequeno. Terminar para a carreira das neves. Acredito em Deus. Infelizmente, vou ter que terminar, mas com mais uma pergunta. Mas antes vai deixar. Vou, claro que vou deixar. Antes também uma pergunta para Joaquim Carreira. Pois bem, você acabou de ouvir o diálogo havido entre o padre português Joaquim Carreira das Neves, doutor em teologia e professor de teologia bíblica da Universidade Católica Portuguesa, e o ateu escritor português José Saramago. Eis a conversa dos dois. Saramago diz: mas a igreja não sabe nada de Deus. O padre Joaquim responde: a igreja entende que Deus vem pelo coração. Deus vem pelo coração e não apenas pela razão. Deus está por cima da razão, mas não é irracional. Na minha concepção, eu acredito em Deus. Saramago diz: como é que sabe? O padre Joaquim responde: porque acredito. Eu sei porque acredito. E sinto dentro de mim que não é irracional, mas é para além da razão. Deus, ninguém é capaz de falar da existência de Deus à luz das ciências. Ninguém é capaz. Mas também ninguém é capaz de dizer que Deus não existe à luz das ciências. Fecha aspas. Antes de qualquer coisa, quero deixar claro que tenho simpatia pelo padre Joaquim Carreira das Neves. Tenho simpatia porque ele diz muitas coisas que outros sacerdotes católicos sabem, mas não dizem. Além do mais, o padre Joaquim é uma figura muito educada e simpática. Sou ateu, igualmente ao inesquecível José Saramago. O padre Joaquim, óbvio, acredita no Deus hebreu, no Deus da Bíblia, no Deus dos cristãos. Mas será
que o Deus do Padre Joaquim é o mesmo Deus dos fiéis cristãos? Isto é, um Deus ciumento, vingativo, invasor de terras, cheirador de gordura de animais queimados, que criou todas as coisas em 6 dias, que descansou no 7º, que depois se arrependeu da própria criação, etc. Como você viu no vídeo anterior, a resposta é não. O Padre Joaquim sabe que a Bíblia está repleta de lendas, mitos, alegorias, fábulas, contradições, adulterações, falsificações e erros de toda espécie. Por isso mesmo, ele afirma que a Bíblia não pode ser lida de forma literal. Ele sabe, por exemplo, que nunca houve Adão e Eva, serpente falante, jumenta falante, etc. São, pois, histórias irreais feitas com objetivos outros. No final da primeira parte do vídeo, o ateu Saramago diz ao Padre Joaquim o seguinte, entre aspas, mas a igreja não sabe nada de Deus. Fecha aspas. E não sabe mesmo. Tanto é verdade que a própria Igreja Católica vê com diferenças a figura do próprio Deus criado pelos hebreus e presente na Bíblia. Já os evangélicos, por exemplo, são piores. Veem o Deus da Bíblia de forma literal. O Deus literal da Bíblia é dose para leão. Se não mata, aleija. É um Deus que sofre de um ciúme doentio. É insuportável para ele ver outras pessoas adorando outros deuses. Ele só quer adoração para si. É o egoísmo elevado ao grau máximo. É um Deus tribal, nômade e guerreiro. Um Deus que adora sacrificar animais irracionais e até mesmo seres humanos. Seres humanos? Sim. No Novo Testamento, Jesus, nas lendas cristãs, um ser humano é sacrificado para que o Deus hebreu permaneça calmo perante as outras pessoas. O justo pagando pelos, entre aspas, pecadores. Uma visão errônea de justiça do povo antigo, pois está lá, na Bíblia, e não adianta passar uma borracha para apagar, sem êxito. Ninguém sabe nada de Deus, porque Deus não existe. Deus não tem características universais. Deus é produto da imaginação humana. O homem sempre criou deuses, e os deuses são diferentes. Há deuses para todos os gostos. Os deuses egípcios não tinham o mesmo retrato do Deus dos hebreus. Eram, pois, diferentes. Os deuses dos maias não tinham o mesmo formato dos deuses gregos, fenícios, etc. Isto é, cada povo criando deuses ao sabor de sua cultura. Veja um exemplo bem simples. O Deus da Bíblia odeia a nudez humana. Já os deuses indígenas adoram-na. Entendeu?
Portanto, Saramago tem razão quando diz ao padre que a própria igreja não sabe nada de Deus. Que Deus? Diante da afirmação de Saramago, o padre Joaquim tentou explicar a ideia de Deus. Abre aspas. A igreja entende que Deus vem pelo coração. Deus vem pelo coração e não apenas pela razão. Deus está por cima da razão, mas não é irracional na minha concepção. Eu acredito em Deus. Fecha aspas. Como já disse acima, gosto muito do padre Joaquim, porém sou obrigado a dizer que ele vive uma ilusão religiosa, uma superstição. E a resposta dele é a prova de minha afirmação. É impossível defender a existência de algum Deus, porque deuses são produtos da imaginação humana. Assim também é impossível defender a existência do lobisomem, porque o lobisomem é também uma criação do cérebro humano. O lobisomem é um ser que existe para quem acredita nele, mas só existe no cérebro humano. Assim também os deuses. Deuses e o lobisomem não têm vida autônoma, não agem, não atuam, nada fazem. Para explicar Deus, o padre Joaquim inicia seu discurso assim, abre aspas, a igreja entende que Deus vem pelo coração, fecha aspas. Essa expressão é bastante usada no mundo da religião, que é ilusão pura e cristalina. A oração acima nada diz e vem com um erro do homem antigo e que também está registrado na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E onde está o erro? Onde está o erro? A palavra, entre aspas, coração. O homem antigo, que não conhecia ainda a fisiologia nem do homem, nem dos animais irracionais, pensava que o coração era o órgão do corpo humano onde residiam o amor, a solidariedade, o ódio, a crença, a saudade, a bondade, a maldade, etc. Se você que está assistindo a esse vídeo neste momento duvida de mim, então procure um bom cardiologista que ele lhe dirá a história do coração. E essa visão errônea sobre o coração humano está em toda a Bíblia, porque são escritos muito antigos. Jesus, nos relatos lendários do Novo Testamento, tinha essa visão errônea sobre o coração. Com o desenvolvimento da ciência, descobriu-se mais tarde que aquelas funções atribuídas ao coração, na verdade, pertencem ao cérebro. E sabemos hoje que o coração é apenas um motor, um músculo que envia sangue para veias e artérias. Portanto, quando o padre Joaquim diz que Deus vem pelo coração, está incorrendo num erro antigo, numa visão errônea antiga. O coração é um órgão que nada tem a ver com amor. O sentimento chamado amor está, pois, no cérebro. E o padre Joaquim continua dizendo o seguinte, abre aspas, a igreja entende que Deus vem pelo coração. Deus vem pelo coração
e não apenas pela razão. Deus está por cima da razão, mas não é irracional, na minha concepção. Eu acredito em Deus. Fecha aspas. Eis outra afirmação muito comum no mundo da religião. Deus está acima da razão. Não pode ser conhecido apenas pela razão. Com todo respeito pelo padre Joaquim, isso é carne para encher linguiça. São palavras vazias, sem ressonância alguma. Na razão humana, não há lugares para os mais variados deuses, assim como não há lugares para o lobisomem, o boitatá, a mula sem cabeça, o bicho-papão, etc. Esses seres existem na irracionalidade humana. O homem é um sonhador com grande carga criativa. O cérebro humano cria coisas reais e irreais. Os deuses estão arrolados no último grupo. O padre Joaquim diz acima que acredita em Deus. Isso é uma mera questão de fé. E a fé religiosa não está amparada na razão humana. Não é um produto da razão. Não surge como um resultado de raciocínio. Acredita-se simplesmente. Para evitar um vídeo muito longo, deixo a outra parte do diálogo para o próximo vídeo. Um abraço.